Oi meninas, tudo bem com vocês? Demorei um pouco, mas eu vou conseguir gravar para vocês agora o meu relato de violência obstétrica que eu sofri no meu segundo parto e vou contar um pouquinho para vocês como que foi. Bom, gente, como vocês sabem, eu tenho 2 filhos, a Valentina tá com 3 anos e o Vinícius está com 6 meses agora. No parto da Valentina, apesar de ter sido uma cesárea, foi super tranquilo, graças a Deus não deu nada demais. A gravidez do Vinícius também foi bem tranquila e o parto também foi tranquilo. Uma outra hora eu conto o meu relato de parto para vocês, mas hoje é específico sobre a violência obstétrica que eu sofri. Bom, a violência começou quando o médico decidiu por conta própria, na hora do meu parto normal, fazer um corte lá embaixo. Ele não me falou desse corte, ele só me falou depois que ele fez o corte e não tinha necessidade nenhuma daquele corte ter sido feito, porque a minha cesárea já tinha 3 anos e eu tinha acabado de deitar na maca, não fazia muito tempo que eu tava ali, então se ele tivesse esperado mais um pouquinho, tinha saído normal. E aí ele começou a fazer os pontos ali embaixo e a anestesia não pegou, eu senti muito na hora que ele fez os pontos. E, gente, é muito errado isso, porque os médicos só podem fazer se a gestante autorizar, não por conta própria. Até aí tudo bem. Fui pra sala com o neném normal, Vinícius nasceu muito bem, graças a Deus. Só que daí começou todo um processo bem difícil. Eu fiquei 5 dias lá no hospital porque Vinícius teve icterícia, então a gente teve que ficar um tempinho a mais. E nesses 5 dias eu não conseguia sentar, eu não conseguia andar direito. Só que na minha cabeça era por causa dos pontos que o médico tinha feito, porque eu nunca tinha passado por isso. Aí fiquei sofrendo lá no hospital, né, com dor. Mas aí tive alta depois dos 5 dias. E aí, no mesmo dia que eu tive alta, eu saí do hospital, era de tarde. De noite eu comecei a passar muito, muito, muito mal em casa. E aí meu marido me levou pro hospital, cheguei lá, minha pressão tava 15/8. Eu tava com muita tontura, parecia que eu ia desmaiar toda hora. Me medicaram e eu voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, que eu tava me preparando pra dormir, eu fui no banheiro fazer xixi, né? E na hora que eu fui fazer o xixi, eu vi uma pontinha saindo lá embaixo. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Quando eu puxei, era um bolo de gaze. E aí eu fiquei apavorada na hora, porque eu tentei puxar e tava preso nos pontos que o médico tinha feito, gente. A dor era horrível, eu não conseguia nem andar. E aí mostrei pro meu marido, eu tentei tirar, não consegui, então ficou preso pra dentro e pra fora. Só que como já tava muito tarde da noite, não tinha como eu voltar pro hospital, porque eu tava medicada também, eu tava bem ruim. Aí eu deitei, fiquei a madrugada toda pensando naquilo, sentindo uma dor absurda, absurda. Eu nunca senti tanta dor, nem no parto eu senti aquela dor. E no dia seguinte, mesmo com todo o medo que eu tava sentindo de voltar pro hospital e ter que ficar lá, eu tive que voltar na maternidade, fiz todo o procedimento para subir lá pra maternidade. E quando eu cheguei lá em cima, a médica veio com toda a cara de pau do mundo. A médica que retirou a gase de mim não foi a médica que fez meu parto, foi um amigo dela que fez. Só que ela ficou muito apavorada, com medo que tivesse sido ela. E eu falei pra ela, isso foi um erro médico, né? Ela falou assim, não, isso acontece, médico não é robô. E aquele blá. E resumindo, gente, quando eles tiraram a gase de mim, era um bolo, assim, de gase. Um bolo. Rapidamente ela jogou no lixo pra que eu não visse, mas eu vi, era um bolo. E a partir do momento que ela tirou aquela gase, sumiu a dor. Na hora. E foi isso, gente. Foi a pior experiência da minha vida. Eu posso falar isso com autoridade, porque foi mesmo a pior experiência da vida. E me traumatizou muito. Uma outra hora eu conto pra vocês o que aconteceu depois disso comigo. Só que Deus é muito bom, né? Ele é muito fiel, porque se eu não tivesse visto aquela pontinha de gase, eu poderia ter morrido, porque aquilo ali estava tampando a minha menstruação, me fez passar muito mal, de pressão alta, eu poderia ter morrido com aquilo ali dentro de mim. Essa foi a violência obstétrica que eu sofri. Existem milhões de outros tipos de violência, gente, não dá nem pra citar aqui porque não tem tempo. Mas vão dar uma pesquisadinha, a maioria das mulheres sofre violência obstétrica e nem sabe. Todo esse trauma do meu pós-parto desencadeou muitas coisas em mim, depressão, ansiedade. E se vocês quiserem, no outro vídeo eu conto pra vocês tudo que eu passei depois desse trauma todo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo.